João capítulo 15. João 15, o versículo 16 e 17. Eu quero, nessa noite, finalizar a série de mensagens que nós estamos pregando sobre o segredo da videira, e nós temos percorrido esse texto já por um bom tempo, buscando extrair aqui todas as orientações que o Senhor tem trazido ao nosso coração. A palavra de Deus, ela é profunda, extraordinariamente abençoadora, de forma que, se nós começássemos hoje, certamente o Senhor nos mostraria muito mais ainda neste texto. E eu quero ler o versículo 16 e 17, que diz assim, João, capítulo 15, verso 16 e 17. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Mais uma vez, todos juntos. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, queridos? O verso 17, isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Pai, ministra ao nosso coração. Dai-nos entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito importante entendermos o que se passa aqui no capítulo 15. Em primeiro lugar, Jesus está utilizando da figura da videira para falar a respeito de como nós devemos ver o nosso relacionamento e o resultado disso. O nosso relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus e, portanto, com Deus por meio dessa ótica e o resultado disso. No texto, nós somos convidados a refletir sobre o nosso papel na comunhão com o Pai. E essa comunhão foi estabelecida por um parâmetro. Esse parâmetro, vamos dizer assim, se chama a vida de Jesus. Jesus, ele veio mostrar o que nós devemos seguir como modelo para sermos recebidos da parte do Pai. Você conhece que absolutamente o homem está em trevas, e em trevas ele não pode absolutamente fazer nada para resolver o seu problema. Mas Deus fez a luz raiar em meio às trevas, sobre as trevas, e Ele iluminou você para que você pudesse enxergar a sua presença, a sua pessoa, e então cada um que disse sim, disse, eu quero seguir o Senhor. Essa pessoa só disse isso porque Deus, por sua infinita misericórdia, buscou trazer essa pessoa para a sua presença. Não há mérito em nós, ninguém, irmãos, absolutamente, por ser pastor ou diácono, ou por ser um líder de expressão no meio evangélico, em meio o tempo que a pessoa vive, nessa geração, por exemplo, não destaca mérito algum. Nós só somos recebidos pelo Pai por meio dos méritos de Cristo. Foi Cristo que pagou o preço. E aí nós temos o sentido de ser um discípulo do Senhor. Quando Deus olha para nós, Ele espera encontrar a pessoa de Cristo. Ele espera ver em você a expressão de Jesus. E aí vem um entendimento muito forte que nós buscamos ensinar. Se você não está em Cristo, está só nominalmente. As pessoas conhecem você como um crente, mas você, no profundo da sua alma, não está em Jesus. Você está perdido. Você está fora da presença do Senhor. Porque somente em Jesus, e nesse momento, certamente vem, né, aquela ação humana, né, no ser humano. Qual? Pastor, eu tenho
certeza de que eu estou na presença de Deus. Meu irmão, a boa intenção, um desejo de agradar a Deus, não pode ser objeto para ser recebido. O senhor não conhece a minha intimidade com Deus. Meu irmão, eu conheço a Escritura o suficiente para entender o que significa. Deus não olha para nós, irmãos, e vê, esse daqui é tão bonitinho, eu gostei tanto da postura dele. Não, não, não. Eu olho para Jesus e vejo a distância que eu estou de Deus. Quando eu olho para Cristo, eu vejo como eu estou distante de Deus. E então eu me prostro, e eu me arrependo. E ao me arrepender, eu recebo sobre a minha vida o ensino de Deus que foi manifesto por meio de Cristo. E ao fazer isso, eu sou recebido. Eu sou recebido porque Jesus pagou o preço para que eu fosse resgatado. E ao ser resgatado das trevas, eu fui colocado na luz, aonde Deus está. Isso gera um efeito, e o efeito é o fruto. Eu estou hoje para ministrar para você, eu estou ministrando sobre o fruto, que está aí no versículo 16. O texto diz que o Senhor nos designou para que nós venhamos a ir e dar fruto. Deixa eu explicar aqui para você algo muito sério. Primeiro, na primeira parte eu destaquei a salvação, que é fruto do Senhor. Isso está no verso 16. No verso 16, logo no início, o Senhor diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, o quê? Permaneça. Então, olha só. Qual a novidade aqui? Vamos entender primeiro o contexto. Era muito comum uma pessoa almejar estudar a lei com um mestre. Muito comum. A pessoa ia até a sinagoga, e é claro, isso acontecia dentro de um parâmetro lá, e ela observava o rabino e escolhia, procurava ele e dizia: olha, eu gostaria de aprender mais sobre o assunto. Então entrava na escola rabínica, e é claro, isso acontecia para todo filho de judeu, e portanto todo judeu. Isso acontecia dos 7 anos até os 13, quando o garoto, por exemplo, ele iria passar pela emancipação na sociedade de Israel, aonde ele iria passar a ter mais responsabilidade do que antes. Isso acontecia entre os 12 e 13 anos. No caso de Jesus, aconteceu aos 12. Jesus foi levado a Jerusalém para essa emancipação, onde ele agora deixava de ser um menino e passava a ser um homem no nível inicial, no sentido de que ele teria mais responsabilidade para ir e vir. Mas isso só era feito na sociedade de Israel depois que ele recebia o ensino necessário. Estudava-se Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Repito, estudava-se Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estudava-se o quê? A origem de Israel, e estudava-se sobre a ética, a moral, dentro da lei. Como eu vou alcançar os 3 alvos? Quais são os 3 alvos da lei? Primeiro, mostrar o pecado. O que é o pecado? Claro, mas os 3 alvos que eu quero destacar, que eu tenho repetido. A lei mostra como eu devo agradar a Deus, como eu devo me portar para com Deus, como eu devo me portar para com o outro, para com o próximo. E a lei também vai mostrar como eu devo lidar com a minha própria vida. Após conhecer isso, o jovem agora, ele estaria liberado para ter mais responsabilidade. Ele poderia ir e vir sem a presença de seus pais.
E automaticamente o que nós vemos que Jesus fez? Quando Jesus foi liberado para andar com responsabilidade, eu quero aproveitar e abrir aqui um pequeno espaço para falar a você, jovem, a você, adolescente, que está talvez à procura dessa liberdade para ir e vir. Essa liberdade deve ser para fazer o que agrada a Deus, não para pecar. Você vai encontrar na nossa sociedade pessoas que estão à procura de liberdade, sair debaixo da autoridade dos pais, mas não é para ir ao templo como Jesus foi. Quando Jesus podia ir agora, ir e vir com mais liberdade, dentro da sociedade isso era comum de Israel. Jesus foi para onde, irmãos? Para o templo. José e Maria procuraram Jesus cerca de 2 dias. Só encontraram quando foram ao templo. Eu costumo dizer que hoje, se você não ensinar o seu filho, aí eu deixo a orientação para os pais. Domingo que vem, inclusive, irmãos, eu preciso divulgar, domingo pela manhã é domingo do culto doméstico. Você vai fazer o culto no seu lar e você vai tirar aquela foto e vai colocar no grupo de WhatsApp da igreja. O que é que nós estamos buscando realizar isso? A família tem que ter contato com Deus junto. Olha só, meu irmão, se você não gosta disso, você tem que ter que duvidar da sua fé. Se você, pastor, porque eu não gosto muito de tirar foto, a pergunta é, você gosta da bênção de Deus na sua casa? Você gosta da sua família? Não, pastor, eu amo. Gostar não, eu amo. Você ama, meu filho, então sua casa tem que girar em torno do Senhor. Eu falei hoje de manhã, né? Eu tenho descoberto que há um ambiente onde a pessoa confunde a família vir para a igreja como sendo já está buscando a Deus. Você precisa buscar a Deus na sua casa, em família. Sozinho no quarto, a sós com Deus. Mas precisa ter um momento de oração, nem que seja uma oração junto. Você, marido, precisa interagir com a sua esposa e com seus filhos. Você, biblicamente, é governador do seu lar. Então, isso tem que acontecer na nossa casa. E graças a Deus nós temos ouvido testemunhos de maridos que não tinham esse costume, que a partir do momento que começaram a fazer, perceberam a diferença em seus lares. Por quê? Porque família, irmãos, só pode ser regida sob a ótica de Deus. Não invente de ter família sem andar no trilho do Senhor. E os trilhos da vontade do Senhor se chama a palavra de Deus. Então, olha só, eu tenho percebido uma multidão de gente de braço cruzado quanto a esse assunto. Olha só, meu irmão, se você constitui família, eu não estou falando braço cruzado aqui não, tá, irmão? Estou falando sobre o assunto. Espera aí, pastor, nada a ver, eu estou com o braço cruzado, mas é porque eu estou com frio aqui, está muito forte o ar-condicionado, tá? Não é só um exemplo. Mas assim, eu quero deixar claro para você, você sabia que ninguém pode constituir família sem estar na vontade de Deus? Porque o próprio Deus é que vai liderar o seu lar através de você. Se você inventa de constituir família sem ter comunhão com Deus, você está enrolado, meu irmão. Você está numa situação complicada. Por quê? Porque foi Deus que idealizou a família. Você não vai conseguir entrar no profundo da alma de quem está do seu lado, dos seus familiares, dos seus filhos, mas Deus vai. Então, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um filho abençoado para ganhar os seus pais para Cristo, se você é o único ainda convertido. Então, era muito comum, e aí eu tenho dito, né? Nós temos uma dificuldade no nosso tempo, porque muitos estão já chegando aos 18 anos, mas não têm estrutura para andar sozinho, para ir e vir. Não tem estrutura. De onde vem a estrutura? Vem do acompanhamento dos pais, sim, mas da vida com Deus regada à palavra de Deus. Desde pequeno, desde pequeno. Desde pequeno. Então, meu irmão, você quer ter segurança que Deus é com você?
insira o Senhor no centro da sua casa. Faça isso. Então, domingo que vem, no outro domingo, domingo onde nós estaremos fazendo culto doméstico. Nós não podemos ainda estamos na quarentena, não podemos ter salas, não podemos ter atividade para criança, mas enquanto isso estiver acontecendo, nós vamos ter essa atividade. Quando acabar a quarentena, nós vamos continuar com a atividade, mas agora sob a ótica de grupos familiares, aonde nós estaremos, é claro, já preparando você no tempo devido. Mas eu estou no verso 16, quando Jesus disse, não foste vós que me escolheste. E eu já expliquei aqui, e eu parei no ponto onde uma pessoa escolhia estudar a palavra, com este ou aquele, nesta sinagoga ou naquela sinagoga. Na época de Jesus, havia as sinagogas, que era muito parecido com as nossas igrejas, inclusive eu me lembro muito bem de a minha professora de hebraico, né, ela levou para dentro de sala. Para nós, na época, foi assim algo extraordinário, e até hoje, né, na verdade, porque ela tinha em mãos um documento, um registro de uma reunião da sinagoga da época. E, naquele momento, nós tivemos acesso, como eram as reuniões na sinagoga, era uma coisa nova para nós, nosso primeiro ano de seminário, mas marcou a nossa vida. Não havia quase diferença dos nossos cultos. Iniciava-se com a oração, com uma rápida alusão à palavra, depois cantava-se, entregava-se ali as ofertas, os dízimos, e depois vinha a mensagem principal. Não havia diferença. Por quê? Porque o princípio de ensinamento permanece até hoje. Nos reunimos ao redor do Senhor, e a ênfase é o Senhor. Talvez você possa discordar de alguma coisa deste culto. Eu já ouvi tantas histórias no decorrer dos anos, né? Tipo, pastor, todo culto é a mesma coisa. Meu irmão, o culto não é para agradar os membros da igreja. O culto é para agradar a Deus. Posso ouvir um amém animado aí, meu irmão? Eu não gostei do culto. Ô, meu filho, o culto não foi para você, meu irmão. Aqui você está confundindo com canal de TV. Canal de TV que vai criar uma forma, né? E tem cada dia mais criatividade nos canais de TV. Culto. Eu vim aqui para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui por causa do Senhor. E pastor nenhum pode pregar para agradar ninguém, né? Eu me lembro de um pastor muito experiente, que ele contou que foi pregar numa igreja, e aquela igreja ali tinha esse costume, que o pastor tinha que pregar o que eles queriam. Aí levaram ele para o gabinete, e aí foram orientar ele. O pastor da igreja, gente, envolvido nessa história. Pastor, eu sei que o senhor é conhecido por o senhor fala o que vem na cabeça, mas aqui o senhor não pode falar disso, daquilo. Em resumo, não podia falar de pecado na igreja. O senhor não pode falar de adultério, porque, infelizmente, nós temos aqui alguns irmãos que estão em tratamento e tal, eles não levam a vida muito bem, e eles, enfim, né, eu queria pedir que o senhor compreendesse. Mas, se o senhor quiser falar mal de judeu, não tem nenhum judeu aqui, o senhor pode falar mal à vontade do pessoal aí, do muçulmano, árabe, o senhor pode falar mal, mas dessa situação assim, o senhor não pode, não. Não deveria ter convidado aquele pregador, né, irmãos? Não deveria. Aliás, eu já fui pregar numa igreja, quando eu terminei, me disseram, pastor, o senhor não podia ter falado nada do senhor disso. Opa! Infelizmente, nunca mais me convidaram, porque era uma igreja que não podia falar de pecado. E eu falei de adultério, de tudo quanto é pecado, que você imaginar, que eu digo, Deus está me dando aqui, que o negócio aqui está sério. E aí, eu estou rindo assim, irmão, mas não tem graça não. Não tem graça não. O culto não é para agradar pessoas. Não é. O senhor quer que eu saia da igreja então? Quero não, meu irmão. Se fosse da minha escolha, você tem que ficar aqui. Deus abençoe. Que você fique aqui nesta igreja. Mas se você não está disposto a ouvir a palavra de Deus vai incomodar você. Aliás, não vai gostar nem de me ver. Vai ter até a ojeriza do pastor que estiver pregando. E eu sinto em dizer, meu filho, que o Senhor Deus tem misericórdia, porque nós temos buscado pregar a palavra do Senhor.
E eu entendo que você, quando vem, e eu creio que é a maioria esmagadora, quer ouvir a palavra de Deus. Eu não posso acrescentar nada à sua vida com o meu pensamento, mas com a pregação do Evangelho, você pode ser transformado e abençoado para a glória de Deus. Então não foi os discípulos que escolheram Jesus como mestre, como era comum. Foi Jesus que escolheu, e aí vem um destaque. Esse texto mostra como Deus nos escolheu. É pura obra do Senhor. Não é mérito nosso, não é algo extraordinário da nossa parte. É fruto da graça e da misericórdia. Mas Ele nos escolheu com um propósito: dar fruto. Irmãos, uma árvore sem fruto é uma coisa sem sentido. Você sabe que uma árvore, alguém quando chega perto de uma árvore, a primeira coisa que olha é o quê? Que árvore é essa? E se ela dá fruto? Se não houver fruto em uma árvore, não há alegria em se aproximar dela. Absolutamente. Então, o que é que Jesus está dizendo? Para entender isso um pouco melhor, por que nós somos ovelhas, né? Por que a figura da ovelha é a figura endereçada aos discípulos de Jesus? Porque a ovelha gera a lã. E a lã ela gera o quê? Ela faz o quê para quem obtém a lã? A lã em Israel, no Oriente, é a matéria-prima necessária para a sobrevivência. Por quê? Porque à medida que existe a lã, fruto do rebanho de ovelhas, eu posso construir vestimentas. E as vestimentas são necessárias para poder ir e vir no Oriente, pois o sol é escaldante até lugares que tem 55 graus no deserto. Sem a vestimenta que cobre o corpo, que cobre a cabeça, que é feita da lã, ninguém sobreviveria. Mas também no mesmo deserto que é 55 graus de sol quente, há também um frio intenso à noite, de forma que sem o tecido para se proteger do frio, não haveria como sobreviver. Meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que o fruto do rebanho vai gerar condição de vida para as pessoas. O que é o fruto de um rebanho? Um rebanho de ovelhas não é constituído para obter carne, pois você tem um animal que você vai utilizar somente uma vez, matou e a carne foi consumida. O objetivo de um rebanho é a lã. E o objetivo desta lã é dar condições de vida. Quando Jesus disse que nós somos sal da terra, Ele não está dizendo a mesma coisa. Quando Ele disse que nós somos luz, na semelhança dEle, que é a luz do mundo, Ele estava dizendo exatamente isso. As atitudes de vocês, a missão de vocês vai gerar condição de vida. Então, meu irmão, em nome de Jesus, quando nós pensamos no fruto, é sobre a mesma ótica. Você está ligado à videira. O texto no início do capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Olha só aqui como é importante a palavra. O que é que limpa o ramo para que ele dê mais fruto? Você já conhece sobre esse assunto, pregamos bastante aqui. Limpar aqui significa cortar os galhos que estão sugando a força, que estão drenando a força do galho. E à medida que eles são cortados, que há uma poda, aquele galho, aquele ramo, vai dar mais fruto. Então,
à medida que a palavra de Deus vai sendo ministrada, à medida que eu vou descobrindo que eu tenho que mudar, que a forma que eu estou vivendo está errada, eu então vou sendo preparado para dar fruto. E aí no verso 4 o Senhor diz, veja bem, o verso 16 tem que ser compreendido sob a ótica do texto no seu início. Você quer conhecer, quer entender o fruto? Você precisa entender o contexto. O texto está dizendo que quem, verso 4, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. O que é permanecer em Jesus? É permanecer na fé de Jesus. Não tenho autoridade para inserir o que eu penso e chamar isso de fé. O que eu penso está comprometido, tanto é que já determino, o que eu penso tem uma inclinação para algum lado. Eu penso, a raiz desse entendimento, dessa palavra em português, significa que você está expressando um pensamento que tem uma inclinação pessoal. Lance fora o que você pensa. E comece a dizer, eu creio na tua palavra. Normalmente eu digo nesse momento aqui, né? Eu gosto muito. Você não pode pensar não. Meu Deus, eu vou sair dessa igreja, o pastor disse que eu não posso pensar não. Diante do que eu acabei de explicar, quantos concordam com isso, diga amém. Pouca gente, eu vou pregar tudo de novo. Os irmãos não entenderam não o que eu disse. Olha só. O Senhor disse para Adão e Eva, de toda árvore do jardim podereis comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não podeis comer, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17. Certo dia, estava lá Eva passeando, e a serpente disse, de toda árvore do jardim podeis comer. E aí Eva corrigiu. Não, de toda árvore não. No dia que a gente comer desse fruto aí, nós vamos morrer. O que a serpente disse? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 em diante. E aí o que aconteceu? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para dar entendimento, árvore desejável, aquilo ali era um pensamento pessoal de Eva. Qual era a palavra de Deus sobre a árvore? Se você comer, você vai morrer. Como que isso pode ser árvore desejável? Como que isso pode ser boa para dar entendimento? Se eu vou morrer, tradução da palavra morrer, se afastar de Deus. Traduzindo, se você comer desse fruto, você vai se afastar de Deus. Qual foi a ênfase que pegou o coração de Eva? Você, se comer, será como Deus. Por isso, irmãos, que a raiz do pecado é a pessoa estar sob a liderança da próprio entendimento, da própria vida. Você que diz aí que é dono do seu nariz, você está em pecado, meu querido. Você está afastado de Deus. Não há nada de bom em você. Se alguém diz para você que você é gente boa, toma cuidado, filho, porque a serpente disse que era uma boa eles saírem da obediência. Nós não podemos pensar. Qual é o pensamento que eu estou detonando aqui? A inclinação pessoal. Eu não sei de nada. Pastor, mas o senhor sabe, o senhor já estudou um bocado. Irmãos, quanto mais eu estudo, mais descubro que não sei. Qual é a minha segurança? A Escritura Sagrada diz que eu tenho é que crer. E eu me lanço a crer.
Eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz. Eu creio que não existe ninguém antes dEle, nem se formará nenhum Deus depois dEle. Eu creio que Ele me salvou na cruz do Calvário. Eu creio que Ele está comigo em todo o tempo, ainda que eu faça uma cama no abismo. Ele ali comigo está. É dEle que vem a minha salvação. É dEle que eu espero o auxílio sobre a minha vida. É dEle que eu recebo toda a força para continuar. Eu não fui chamado por homem algum. Eu fui chamado por Deus, Criador dos céus e da terra, que está sentado no trono, e ainda que toda a terra declare que Ele não existe, Ele se manifesta na minha vida, e isso é suficiente para eu declarar o seu nome. Eu não dependo da fé das pessoas, mas eu dependo dEle, somente dEle, e o que Ele diz para mim é suficiente. Eu posso estar sofrendo por obedecer a Deus, mas esse sofrimento será transformado em grande alegria. E é isso que nós precisamos visualizar. Deus quer que você dê fruto, filho. Você quer dar fruto? Você tem que estar em Jesus. Qual é o empecilho? Todo mundo quer ter um pensamento próprio. Para com isso. Para com esse negócio. Pastor, mas tem hora que eu não sei. Meu irmão, você está lendo a Bíblia? Você tem um propósito de ler a Bíblia toda. Já conseguiu ler a Bíblia toda, agora tem um propósito. Leia a Bíblia de novo, agora estudando. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Eu estou estudando, pastor. Quanto que você tem investido nisso? Você tem Bíblia de estudo para lhe auxiliar nas suas leituras? Pastor, não tenho condições, meu irmão. Compra uma Bíblia na linguagem de hoje. Bota do lado da sua leitura. Quando você não entender um texto, lê na linguagem de hoje. E você vai ter um esclarecimento melhor. Mas você precisa buscar o esclarecimento. Irmãos, está aí um conselho. Olha, você é daquelas pessoas que têm dificuldade. As pessoas estão sempre corrigindo você. Você sempre está sendo chamado a atenção por alguém. As pessoas não veem seriedade em você. Você é dessas pessoas, você que está nos assistindo, você que está acompanhando este culto, está cultuando a Deus, está recebendo agora a palavra de Deus, você tem feito coisas na sua vida que você se arrepende, e você não consegue parar de fazer. Meu irmão, comece a ler o texto de Provérbios, leia um capítulo por dia, são 31 provérbios, 31 capítulos, um para cada dia. Vai ter dia do mês que você vai ter que ler 2 capítulos, é claro. Em fevereiro, então, vai ter dia que vai ter que ler 2, depois 2 de novo, dependendo que dia que vai ser o final do mês, mas a média é essa. São 31 capítulos, leia todos os dias dizendo, eu preciso dessa sabedoria. O texto de Provérbios diz, busca a sabedoria mais do que o ouro e a prata, e quando encontrar, não a vendas. Ou seja, não se desfaça por dinheiro nenhum da sabedoria. O que eu tenho ouvido, irmãos, é que as pessoas que têm feito isso, as pessoas que têm lido o provérbio, principalmente você, garoto, está começando sua vida. Irmãos, nós estamos com uma geração aí abençoada. Eu estou muito feliz, eu digo para você que eu me sinto muito realizado ministerialmente, quando eu olho principalmente para a equipe, para o grupo de integridade sexual, o curso Integridade Sexual, que nós temos toda sexta-feira. O próximo curso será provavelmente às quintas-feiras, vai começar já na semana que vem, inclusive, passando essa semana agora, essa semana, na outra semana, já estamos começando uma nova turma, amém, irmãos? E você imagina, porque na turma, né, do curso, a maioria tem a minha idade quando eu me converti, né? E alguns até uma idade antes de eu me converter. Irmãos, com 14 anos, eu estava perdido, meu irmão. Estava perdido. Com 13 anos, eu dava já muito trabalho para meus pais. Como eu dei trabalho para o meu pai, para minha mãe, meu irmão, você não tem ideia. Eu não conhecia o Senhor, vim conhecer Jesus 16 para 17 anos. E eu tenho ministrado sobre a vida deles o que eu não recebi. Eu não tinha, aliás, na minha época, irmão, não tinha estudo bíblico quase de nada. Estudo bíblico era só domingo de manhã. E só.
Quarta-feira, culto de oração. Lembra desse tempo? Culto de oração era assim lá. Irmãos, o culto de quarta-feira na minha igreja dava 15 gatos pingados. Uma igreja de 280 membros. 15 pessoas tinha culto de oração, meu. Tinha uns mais abençoados, às vezes dava 50, 60, 80 pessoas. Mas uma igreja com 280 membros. E aí tinha de vez em quando alguém que estava dirigindo o culto de oração, irmão, só Jesus na causa, que dava vontade de dormir. Né? Porque tinha os irmãos assim bem quietinhos, homens de Deus, pessoas abençoadas, mas culto assim meio xoxo. Pastor, existe culto meio xoxo? Meu irmão, existe, né? Como assim? Nós estamos aqui pregando, o cara está dormindo, meu irmão, não escolhe a igreja para dormir não, meu, não é? Um outro dia eu ia dar um estudo para aí ele disse assim, pastor, estou meio com sono. Não, meu irmão, hoje aqui vai ser o estudo pentecostal, então, de vez em quando eu vou bater na mesa, de vez em quando eu vou dar um glória a Deus mais alto aqui, e tal, porque, irmãos, eu estou ministrando no gabinete, dando estudo bíblico, e eu fico animado do mesmo jeito. Mas eu não estou dizendo que isso é algo que a gente faz porque quer. Todo mundo tem que ter animação nas coisas do Senhor. Mas o jeito de cada um deve ser respeitado também, né? O perfil de algumas pessoas, às vezes, não é o mesmo animado de outras, mas não deixa de ser um servo de Deus por isso. E eu me recordo, meu irmão, desse tempo, meu Jesus, quantas situações. Mas assim, qual o meu objetivo, né, do que eu estou falando? Irmão, nós estamos vivendo um tempo precioso, porque há muitos que no curso de Homem ao Máximo já fizeram muitas coisas que não deveriam, e agora não tem mais jeito. Só resta agora pedir perdão e recomeçar. Então, nós estamos tendo a oportunidade de lidar com os meninos, são homens, né, já, mas o que eu quero dizer é, estão começando e já ministrando a seriedade do que é um relacionamento. Você imagina ministrar que tem muitos que nem pode estar pensando em namorar, porque não é hora. Isso é uma bênção extraordinária. Por quê, meu irmão? Porque a Bíblia vai dizer que o jovem deve cuidar das coisas do Senhor. E aí eu tenho orientado, de igual, meu irmão, a igreja está aberta a isso, se quiser fazer vigília a noite toda, é com você mesmo, porque você está livre mais do que quando você se casar. Quando você se casar, você terá que dar atenção para a sua esposa, você terá que cuidar dos seus filhos, terá que dar atenção para a sua casa. O tempo não estará mais disponível, tanto é que a Bíblia vai dizer que o casado deve cuidar da esposa, das coisas do mundo e de como agradar a sua esposa. E aí, automaticamente, se a pessoa não está preparada para isso, não deve nem namorar. Pastor, agora aqui na igreja proíbe namorar. Meu irmão, se a pessoa está namorando porque quer beijar na boca, pode ir terminando esse namoro aí, irmão. Isso aí não tem futuro, não. Os casados aqui, casamento é beijar na boca, meu filho, é? Só isso? Oh, aleluia, pastor, é só beijar na boca. Não, meu irmão, né? É não. Casamento é responsabilidade, é seriedade, você tem que ali, né, lidar com a esposa, lidar com os filhos, e tudo isso requer tempo e dedicação na presença de Deus. Então, se a pessoa ainda quer jogar o PlayStation dela, não abre mão de virar à noite, meu irmão, tu não pode nem namorar, meu filho. Pastor, mas nem namorar. Meu irmão, tu não tem propósito de casar, cara. Para com isso. Vá estudar e vá trabalhar. A verdade precisa ser dita. Agora, quero eu que você, pai, não fique chateado com isso, não. Seu filho vai chegar lá na sua casa, e o pastor falou isso e isso hoje. Mas como assim? Meu irmão, estou falando debaixo de uma ótica bíblica. E eu creio que você vai aplaudir toda e qualquer coisa que foi ensinado no Senhor. Amém, querido? Então, nós estamos, e é esse o grande projeto. Qual é o fruto que vai ser gerado pela juventude? Meu irmão, jovens cheios do Espírito Santo, qual é a visão do que eu acabei de falar? Sabe o que é que eu, quando me casei, já sabia muito bem? Ouvir a voz de Deus. Sabe o que é que eu já sabia? Quando eu digo saber muito bem, a gente está crescendo sempre, mas o básico eu já sabia. Agora, qual é a condição? A pessoa nunca dedicou tempo numa vigília, o cara se bate no peito dizendo, eu nunca fiz uma vigília sozinho. Meu irmão, você precisa se preparar. E para constituir família, você tem que saber ouvir a voz de Deus, tem que entender de Bíblia, você tem que ser um homem de Deus, meu irmão. E o grande problema
é que o cabra está lá com a mulher, com um monte de responsabilidade, ele não sabe nem pegar na Bíblia. Você pede para abrir em Mateus, ele está no Antigo Testamento procurando. Irmãos, eu me recordo, quando eu assumi aqui a igreja, eu estava dentro da EBD, dentro da sala de EBD, naquela sala ali. Aí eu disse assim, na classe, eu digo, abra aí Romanos. Aí tinha um irmão no Antigo Testamento, irmão, mas folheou o Antigo Testamento. Aí eu digo, deve ser Novo Decidido. Irmãos, eu fiquei escandalizado que o homem já tinha mais tempo de convertido do que eu direito. Aí eu digo, mas meu Deus do céu, como é que pode? Quero agradecer a Deus, irmãos. Eu ia até pedir autorização para colocar no meu status aquele vídeo, hein, irmão Márcio? Irmão Márcio, a filhinha dele, a pequenina, já está aprendendo a ordem dos textos da Bíblia. Alguém aqui já viu esse vídeo, não? A Jaqueline, viu? Irmão, libera aí que eu vou colocar lá no meu status, lá para os irmãos verem, pode ser? Ou nos grupos da igreja, pode ser? Eu estou pedindo, eu fiquei de fazer isso, acabou que deixou para depois, né? Vou colocar lá, irmãos, não é para exaltar eles, porque isso é para todo crente. Agora, se eu perguntar para o irmão Márcio e para a esposa, quanto tempo eles tiveram que gastar para poder render aquilo que está rendendo ali, que não é só com a pequenina, não, é com a outra maior já há muito tempo. Aquilo é para toda a família. A grande questão que nós temos hoje, familiares, pais e mães que não querem dedicar tempo. Meu filho, ter filho é dedicar tempo, ele está em treinamento. É o que eu digo para o meu garoto de vez em quando. Meu filho, o papai está treinando você está em treinamento, ouça. E ele então ouve e tem sido treinado. Todo pai, toda mãe está treinando seus filhos. E isso é dar fruto. Qual é o fruto que nós estamos entregando para a sociedade? O fruto que nós devemos entregar é aquilo que é gerado na comunhão com Deus. A comunhão com Deus precisa moldar a sua casa, a sua vida, para que você entregue frutos que vão ser alimento para os famintos que estão aí fora. Meus irmãos, grandes homens de Deus foram levantados no decorrer da história, mas por trás deles tinham pessoas se dedicando. E eu gostaria de convocar você a dar fruto. Quando é que você vai dar fruto? Quando você tiver comunhão com Deus, quando você andar em santidade, quando você estiver puro e simplesmente no Senhor. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, e vos escolhi e vos designeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Fecha os teus olhos, vamos orar. Meu Pai, nós te pedimos misericórdia sobre a nossa vida. Nós pedimos, Pai, salve as nossas vidas, Pai. E eu oro assim, me identificando com todas as pessoas que estão nesse momento, Senhor, entendendo que não são convertidas, não são salvas. O Senhor mesmo já tocou o coração da necessidade de se converter, de se entregar. Meu Pai, eu oro agora pedindo transformação, em nome de Jesus. Amém. De olhos fechados,